morremos, vamos para o céu no mesmo instante ou ficamos dormindo aguardando a ressurreição dos mortos nos finais dos tempos? Se você já perdeu alguém que amava muito e ainda tem essa dúvida se essa pessoa está consciente, feliz, esse vídeo é para você. Eu vou trazer aqui um conteúdo com Bíblia, com lógica e com gramática e sem tradição religiosa, certo? Então, desde já, curte esse vídeo e escreve aqui nos comentários. Eu tenho uma estrelinha no céu se você tem alguém que você ama demais e que um dia você vai reencontrar. Bora lá? Bom, em primeiro lugar, a Bíblia diz que o céu foi inaugurado por Jesus. Lá em Hebreus 10:20 fala de um novo e vivo caminho que ele inaugurou. Agora pensa comigo, quem é que inaugura algo para ficar fechado por milhões de anos, gente? Inauguração significa acesso imediato. Ou você já viu uma loja ser inaugurada e os clientes terem acesso e poderem comprar as coisas nela só depois de décadas? Eu nunca vi. Se o céu foi inaugurado por Cristo, ele não foi inaugurado vazio. Não teria a mínima lógica isso. E se você é meu best friend aqui do canal, você sabe muito bem que para mim as coisas precisam fazer sentido e as peças elas têm que se encaixar, senão eu piro, né? Então olha só, Jesus ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas e vou lhes preparar um lugar. Isso está lá em 1 João e eu vou colocar, aliás, em João e eu vou colocar aqui para vocês, tá? Agora me responde uma coisa, preparar lugar para quem, gente? A Bíblia não diz que a gente vai morar no céu depois da volta de Cristo, não. Inclusive, os pré-tribulacionistas, eles acreditam que nós vamos sumir do nada e que vamos lá para o céu e ficar aguardando a treta toda se resolver aqui embaixo. Só que isso não está na Bíblia. O texto que nós podemos usar e que é usado está lá em 1 Tessalonicenses 4. Também vou colocar aqui para você. Só que lá diz o seguinte, que nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Não diz que vamos para o céu. Logo depois, a Bíblia ela diz que o destino final é a nova terra e não o céu. Tá lá em Apocalipse, não sou eu que estou dizendo? E isto acontecerá no final de todo o processo da tribulação. Tá bom? Eu já sei que nesse momento você deve estar pensando assim, Rose, como que vai ser isso? A gente vai se encontrar com Jesus lá nos ares, ficar lá em cima, aí vai acontecer a guerra aqui no final e nós vamos ficar vendo a treta acontecer aqui embaixo e depois a gente desce? Ô, gente, eu não sei, né? O que a Bíblia, eu sempre falo isso aqui para vocês, o que a Bíblia não diz com clareza, eu não afirmo com certeza, mas de uma coisa eu sei, não está escrito que iremos para o céu em nenhum momento desse processo do Apocalipse. E eu desafio a qualquer pessoa a me mostrar um versículo só que diga que iremos para o céu em Apocalipse antes da vinda de Cristo. Não tem, aliás, nem depois. Então vamos organizar a lógica aqui? Porque o objetivo é sempre que vocês entendam e não saiam com dúvidas, beleza? Mas se tiver alguma, pode me perguntar lá aqui nos comentários, que se eu souber eu respondo, certo? Olha só, se antes da volta de Jesus, segundo uma galera aí, ninguém vai para o céu, e se depois da volta de Jesus, segundo a Bíblia, ninguém também vai morar no céu, para que existe morada lá, gente? Porque afinal de contas, Jesus disse, né? Ele foi para o céu e ele mesmo disse que iria lá preparar moradas. A única resposta bíblica que é coerente aqui é: o céu não está vazio, gente. Não faz sentido nenhum. Faz sentido para você o céu estar vazio? Como eu falei, né? Aliás, tem um outro texto também que diz, Jesus disse ao ladrão da cruz, hoje estará comigo no paraíso. Eu sei que essa frase é hiperpolêmica e antes que você venha me trazer toda uma lição de português nos comentários, deixa eu já avisar que eu vou explicar sobre o ladrão no final do vídeo. Então segura esse dedinho aí e fica aqui comigo até o final, certo? Continuando. Paulo disse que preferia deixar o corpo e habitar com o Senhor. Tá lá em 2 Coríntios. Disse também que partir e estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Tá em Filipenses. Gente, por que Paulo diria isso? O céu, ele não é o destino final, mas é o lugar onde os que morrem em Cristo já estão com ele, enquanto nós aguardamos aí a consumação da nova terra. Se o céu tivesse vazio,
como eu já disse anteriormente, Jesus teria preparado casas sem moradores e que nunca seriam usadas? Então, o que a Bíblia mostra é o seguinte: antes da cruz, os justos aguardavam no seio de Abraão. Isso está escrito na Bíblia, certo? Jesus desceu até lá, também está escrito na Bíblia, certo? Está lá em 1 Pedro. E depois da cruz, esse acesso foi inaugurado ao céu. Por isso que Paulo diz que é melhor partir e estar com Cristo. E que deixar esse corpo, era melhor deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Você acha que se Paulo estava querendo morrer para ficar morto até 2 milhões de anos depois? O céu, ele não foi inaugurado vazio. Jesus não preparou morada sem moradores, como eu já disse aqui, gente. A Bíblia não se contradiz. O que se contradiz muitas vezes é a bendita da tradição e as interpretações de textos que são forçados para fazer você acreditar no que não está na Bíblia. Tá, vou falar sobre o ladrão na cruz agora, tá? Olha só. Quando Jesus diz isso, é super importante. Quando Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso, lá em Lucas, a palavra usada ali não é céu e nem Hades, o que muita gente usa esse argumento, tá? E aqui é importante você entender que há um lugar, e que neste lugar existia o lugar de tormento, lembra do rico? E o seio de Abraão, lembra do Lázaro? No grego é paradeisos, tá? Eu vou colocar aqui a escrita original, vou colocar aqui em cima para você. Que no pensamento judaico era seio de Abraão, o lugar onde os justos descansavam. Ou seja, sim, o ladrão, quando fechou os olhos, ele não foi para o céu. E sim, foi para o paraíso que existia no Hades, o lugar de descanso dos justos antes da obra completa da cruz. Aqui a gente descortina um mistério enorme. Isso não é problema nenhum. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus desceu às regiões inferiores da terra, lá em Efésios, e depois subiu levando cativo o cativeiro, também lá em Efésios. Isso significa que sim, o ladrão esteve com Jesus naquele mesmo dia no paraíso, que era no Hades. Só que aquele paraíso não ficou lá. Ele foi levado para cima. O lugar dos justos foi transferido para o céu. Por isso que Jesus diz a Maria, depois de ressuscitar, ainda não subi para o meu Pai. Ele não estava dizendo que ele não esteve no mundo espiritual, mas que ainda não tinha feito a ascensão definitiva e glorificada para que ela pudesse tocá-lo. Então, Jesus não mentiu para o ladrão. Ele realmente esteve com Jesus no paraíso. Percebe que quando você entende todo o texto, as peças do quebra-cabeça começam a se encaixar perfeitamente? Agora, deixa eu te falar sobre um outro argumento, que é uma famosa vírgula, que muita gente, inclusive os TJs, costumam usar para mudar todo o sentido do texto, e que nem deveria ser vírgula, deveria ser 2 pontos. Aqui, alguns dizem que deveríamos ler assim, ó. Em verdade te digo hoje, 2 pontos, ou vírgula, estarás comigo no paraíso. Mas isso também não se sustenta, sabe por que não se sustenta? Primeiro, que no grego original nunca existiu pontuação como no português. Já começa por aí. Segundo, Jesus nunca usou essa expressão. Em verdade te digo hoje. Lembra daquela lei da primeira menção que eu já expliquei para vocês? Que sempre que você quiser entender um texto, a gente vai em busca da primeira vez que aquela expressão foi usada? E não só uma vez, mas ele usou a vida inteira. Em verdade te digo, e completava com a frase. Por que na cruz ele mudaria a gramática e a forma de falar que ele usou a vida inteira? O hoje está ligado ao estarás comigo, não ao te digo, entende? Gente, isso não é doutrina, isso é gramática pura, né? Mas enfim, vamos que esse vídeo já ficou enorme, já tá indo para 10 minutos. E se você ficou comigo até aqui, não esquece de curtir. Sim, sua estrelinha tá lá brilhando no céu junto com o nosso Pai. Sem tristeza, sem dor, com todos aqueles que foram antes da gente. E ela está lá esperando para nos reencontrar um dia. E sim, se lembrará de tudo que você significou para ela aqui embaixo.